O Superior Tribunal de Justiça, por sua terceira turma, julgando um recurso especial proveniente do Estado de São Paulo, confirmando uma decisão anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo e reafirmando uma tendência jurisprudencial brasileira, afirmou que a natureza da aquisição originária de propriedade na usucapião prepondera sobre as obrigações de natureza propter rem incidentes sobre a coisa no período antecedente ao período da prescrição aquisitiva. Isso significa que o proprietário usucapiente recebe o bem livre de gravames anteriores ao início da sua posse. As obrigações propter rem são aquelas que incidem sobre uma coisa, aderindo a ela, de modo que, transferida a propriedade desta coisa, transfere-se também, como um acessório que é, a obrigação real, a dívida, o gravame incidente sobre esse bem. Assim, por exemplo, aquele que compra um veículo automotor passa a ser o responsável perante o órgão de trânsito pelo pagamento das multas impostas antes da aquisição, as quais acompanham esse veículo. Do mesmo modo, quem compra uma casa ou um terreno adquire junto as eventuais dívidas anteriores de condomínio ou de IPTU. Entretanto, nas aquisições por usucapião, conforme entendimento amplamente majoritário na doutrina e nos tribunais, essa regra não se aplica. Ou seja, o novo proprietário, chamado de usucapiente, não recebe, junto com o bem adquirido por usucapião, os eventuais gravames que incidam sobre esse bem. Isso ocorre porque a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e não modo derivado, de modo que não há transferência de titularidade do bem usucapido. Não há vínculo entre os titulares atual e antigo do direito de propriedade. A usucapião é uma forma de aquisição da propriedade de um bem, seja móvel, seja imóvel, como decorrência de sua posse prolongada e contínua com ânimo de dono, o animus dominis, e satisfeitos ainda determinados requisitos legais. É um meio legal de transformar uma situação de fato em uma situação de direito, dando prevalência à posse efetivamente exercida de fato sobre a mera propriedade estéril e sem utilidade social da coisa. Esse instituto apresenta requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva. Dentre aqueles de natureza objetiva, destaca-se o requisito temporal, ou seja, a posse prolongada da coisa, cujo prazo, cujo período de posse é determinado pela lei e varia de acordo com a natureza e a destinação do bem. Por exemplo, na chamada usucapião ordinária de um bem imóvel, a lei exige a posse ininterrupta e pacífica por 10 anos, conforme o artigo 1242 do Código Civil. Já na usucapião ordinária de bem móvel, incluídos aí os semoventes, o prazo da posse contínua é de 3 anos, conforme o artigo 1260
do mesmo Código Civil. E o requisito de ordem subjetiva, como eu disse, é o animus domini, ou seja, a relação subjetiva entre o possuidor e a coisa, que deve ser por ele tida como coisa sua, não como mera coisa de terceiro que se encontra sob sua custódia de forma precária. O sentimento do possuidor não pode ser, por exemplo, de mero depositário ou de simples comodatário do bem, mas sim um sentimento de dono. Uma vez satisfeitos esses requisitos legais, de natureza objetiva e de natureza subjetiva, o possuidor do bem, móvel ou imóvel, adquire a sua propriedade. E nesse caso, eventuais gravames de caráter propter rem existentes sobre a coisa, como, por exemplo, uma penhora por dívidas de condomínio anteriores à posse do usucapiente, que é justamente a hipótese objeto desse recurso especial julgado pela terceira turma do STJ, não acompanharão o bem. Isso decorre, como eu disse, da natureza da usucapião, considerada forma originária de aquisição da propriedade. Em sendo assim, não existe transferência do direito de propriedade, não ocorre transmissão, não ocorre sucessão da titularidade da coisa, como existiria numa aquisição derivada. Por exemplo, contrato de compra e venda, uma doação, a sucessão hereditária e assim por diante. O que ocorre na usucapião, sob o aspecto lógico-jurídico, é a extinção da propriedade anterior e, de consequência, o perecimento de todos os seus gravames, já que são acessórios do principal e com ele se extinguem, e o subsequente nascimento originário, inaugural, de um novo direito de propriedade sem nenhum vínculo com o titular anterior. São direitos estanques e autônomos entre si. O direito de propriedade atual, surgido com o preenchimento dos requisitos da usucapião, e o direito de propriedade antecedente, que se extinguiu como um mero pressuposto lógico da nova aquisição pelo usucapiente, sem que se verifique qualquer relação de causalidade ou de continuidade entre esses dois direitos. E, justamente por isso, todos os encargos que incidiam propter rem sobre a coisa objeto da usucapião também desaparecem junto com o extinto direito de propriedade. E o usucapiente, por ter adquirido de forma originária o bem, o recebe livre e desembaraçado, liberto de todos os eventuais vínculos referentes ao domínio do titular anterior da propriedade. É o que a doutrina denomina de efeito liberatório da usucapião. É preciso observar, porém, que as obrigações propter rem que incidirem sobre o bem durante o período aquisitivo da usucapião, ou seja, no curso do prazo da posse contínua, incontestada e prolongada a que se refere a lei, esses gravames, por exemplo, o IPTU ou uma hipoteca que recaia nesse período denominado de tempo de prescrição aquisitiva, porque quem detém o domínio útil do bem é o usucapiente, se a época do fato gerador era ele quem tinha a fruição e o gozo da coisa,
incumbe a ele a responsabilidade pelos encargos que recaiam sobre ela. A decisão que reconhece a usucapião tem natureza meramente declaratória e não constitutiva, além de ter efeitos ex tunc. Isso significa que ela não constitui, mas apenas reconhece e declara o direito de propriedade do usucapiente em decorrência do preenchimento dos requisitos legais. Além disso, como eu disse, opera ex tunc, ou seja, retroativamente ao momento do início da posse mansa e pacífica que deu ensejo a usucapião. Daí que é a partir desse momento do início da posse que as obrigações de direito real que gravarem o bem o acompanharão e serão, portanto, exigíveis do novo titular da propriedade, ou seja, do usucapiente. Por isso é que, por exemplo, no que se refere ao IPTU, o Código Tributário Nacional, nos artigos 32 e 34, considera fato gerador do tributo, além da propriedade do domínio útil, também a posse a qualquer título do imóvel urbano. Ora, sendo, por exemplo, o IPTU uma obrigação propter rem, o usucapiente que à época do fato gerador exercia a posse mansa e pacífica com ânimo de dono e teve a sua propriedade posteriormente reconhecida sobre o bem em razão da usucapião, será o responsável pelo pagamento do imposto. É que não há um período de solução de continuidade de direitos de propriedade do bem. Em nenhum momento a coisa fica sem dono, sem pertencer nem ao titular anterior, que perdeu a sua propriedade, e nem de propriedade do usucapiente, que é o seu novo proprietário. O momento da substituição da titularidade é o início do período legal da posse com ânimo de dono pelo usucapiente, embora esse direito só venha a ser declarado a posteriores, mas, como eu disse, com efeito ex tunc.